Olá, seja muito bem-vindo. O STJ Notícias começa agora. E no programa de hoje você vai saber tudo sobre a licença maternidade concedida a quem adota uma criança. Quando ela é concedida e por quanto tempo? Vamos responder as dúvidas que você postou na nossa página do Facebook. E você vai ver também as decisões da semana no Superior Tribunal de Justiça. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias, que começa conectado a você. E o ministro Gurgel de Faria negou habeas corpus ao técnico de informática Guilherme Longo, acusado de matar o menino Joaquim Ponte Marques, de 3 anos. Esse foi um caso que teve grande repercussão no país. Em novembro de 2013, Joaquim foi encontrado morto no Rio Pardo, em Barreto, São Paulo, 5 dias após o desaparecimento dele em Ribeirão Preto, onde morava com a mãe e Guilherme Longo, que era o padrasto dele. Logo depois que o corpo foi encontrado, Guilherme Longo e Natália Ponte, mãe de Joaquim, foram presos, acusados de homicídio triplamente qualificado. Aqui no STJ, a defesa de Guilherme alegou excesso no prazo de encerramento da primeira fase de admissibilidade da acusação. Segundo o advogado, ainda não foi designado um interrogatório, já que ainda é preciso ouvir uma testemunha. O réu está preso desde 2013 em regime de prisão cautelar, mas a defesa apresentou ao STJ um pedido de relaxamento de prisão, questionando decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou o habeas corpus. Ao negar o pedido, o ministro Gurgel de Faria destacou que, segundo a súmula 691 do STF, não pode ser admitido habeas corpus contra uma decisão de outra corte, neste caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo. A mãe da criança, Natália Ponte, também foi acusada pelo Ministério Público de homicídio triplamente qualificado, mas teve o habeas corpus concedido em janeiro de 2014. E com essa decisão do ministro Gurgel de Faria, Guilherme Longo vai continuar preso na penitenciária de Tremembé, em São Paulo. E olha, um dos empresários que já esteve entre os mais ricos do país tentou, mas não conseguiu suspender um processo que o envolvia. Aike Batista, acusado de manipulação de mercado e uso indevido de informação privilegiada, em recurso encaminhado aqui no STJ, alegou incompetência da Vara Federal, especializada em crimes contra o sistema financeiro, para julgar o processo. Só que o ministro Rogério Schetti não viu fundamentação jurídica. Vamos ver. Ao avaliar o pedido da defesa de Aike Batista, o ministro Rogério Schetti não constatou fundamentação jurídica. De acordo com o ministro, há jurisprudência no STJ no sentido de que o crime contra o mercado de capitais, que lesiona o sistema financeiro, chama interesse da União, cabendo, portanto, o processamento e o julgamento de tais crimes às varas federais em crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro. A defesa de Aike Batista alegou na liminar que há incompetência da Vara Federal especializada em crimes contra o sistema financeiro para julgar o processo. O empresário é acusado de manipulação de mercado e uso indevido de informação privilegiada. O mérito do recurso ainda vai ser julgado pela 6ª turma. E os investigados na Operação Lava Jato vão continuar presos. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça colocou em julgamento 4 processos relativos a investigados dessa operação que apura irregularidade em contratos da Petrobras. 2 pedidos de habeas corpus apresentados por Gerson de Mello Almada e Renato de Souza Duque, ex-diretor da Petrobras, foram extintos sem julgamento de mérito. No caso de Almada, o TRF da 4ª Região confirmou a liminar que o mantinha preso. Por isso, não havia razão para julgar o recurso. O julgamento do habeas corpus impetrado em favor de João Procópio, acusado de ser o ajudante do doleiro Alberto Youssef, foi adiado a pedido da defesa, que quer ainda apresentar os últimos argumentos aos ministros. O 4º caso analisado foi um agravo da defesa do empresário Carlos Habib Chater, que questionava a decisão que negou o habeas corpus a ele por causa de deficiência na instrução do pedido. O agravo foi rejeitado pela 5ª turma. E a 6ª turma do STJ negou recurso da defesa do condutor de uma lancha envolvida em um acidente no Lago Paranoá, em Brasília. Na ocasião, 2 irmãs morreram em decorrência do acidente. O condutor foi condenado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Na ação, o acusado pelo acidente pediu que o laudo apresentado pelos peritos na época fosse desconsiderado,
porque foi produzido por profissionais concursados da Polícia Civil, mas de outras áreas, não a de perícia. O acidente aconteceu em 2010 aqui no Lago Paranoá. Um grupo de jovens fazia um passeio noturno quando a lancha afundou, porque estava com o dobro de passageiros do que é permitido. Duas irmãs de 18 e 21 anos que não sabiam nadar e não usavam colete salva-vidas morreram afogadas. Os outros tripulantes da embarcação conseguiram se salvar. A Justiça do Distrito Federal condenou o piloto da lancha a mais de 2 anos de prisão. A defesa contestou a decisão das instâncias inferiores e argumentou que as provas apresentadas iam de encontro com o Código de Processo Penal, que diz que, nesses casos, a perícia tem que ser feita por profissionais com conhecimento na área. Mas, para o relator do recurso na 6ª turma do STJ, ministro Rogério Schietti, a falta de formação específica do profissional não anula o laudo pericial. E a defesa poderia até criticar os resultados dos trabalhos realizados pelos peritos, mas cabe ao juiz decidir a veracidade das provas técnicas. Para o ministro, ficou comprovado o descuido do condutor com a segurança dos passageiros. Com esse entendimento, a turma manteve a decisão da Justiça do Distrito Federal. A licença maternidade pode ser concedida à adotante? Tem alguma dúvida sobre esse assunto? No próximo bloco, uma procuradora do Ministério Público do Trabalho vai tirar todas as dúvidas aqui no programa e responder às perguntas dos internautas que postaram na página do STJ no Facebook. Não sai daí, eu volto já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E o STJ Notícias está de volta. Quem adota uma criança tem o direito à licença maternidade? Bom, a legislação atual prevê que sim. Mas, de acordo com os ministros da 2ª turma aqui do STJ, a lei não pode retroagir para garantir esse direito. Esse entendimento foi consolidado aqui no STJ depois que os ministros analisaram o caso de uma servidora estadual comissionada que adotou uma criança de 11 anos de idade. Na época da adoção, a lei em vigor, a de 1991, garantiu o direito de 120 dias apenas se a criança adotada tivesse até 8 anos de idade. O repórter Caio Baltazar preparou uma reportagem para explicar melhor esse caso para a gente. Vamos ver. Durante 10 anos, a servidora pública Alda Maria lutou para realizar um grande sonho, o de ser mãe. Passou por vários tratamentos de fertilização, mas não adiantou. Então, decidiu adotar uma criança. Eu me arrependi de não ter feito isso antes. Tá? E já estou na fila para o irmãozinho da Lara. Lara entrou para a vida de Alda com apenas 2 meses. Hoje está com 5 anos. A mãe conta que assim que recebeu a criança, entrou com pedido de licença maternidade, que foi muito importante, principalmente para a menina e para estreitar ainda mais os laços entre as duas. De crucial importância. A convivência, a relação que você vai construindo todo dia com o teu filho, com a tua filha, e a relação que essa criança, esse serzinho, constrói com a família. Em 2008, depois de participar de um programa de ajuda a crianças carentes, uma servidora no Mato Grosso do Sul decidiu adotar uma delas. Assim que conseguiu a guarda definitiva, solicitou na Justiça que fosse reconhecido o direito à licença maternidade. Mas o pedido foi negado porque a menor já havia completado 11 anos. A lei vigente na época previa que a licença maternidade seria dada apenas em casos de adoção de menores de até 8 anos. A servidora recorreu da decisão.
e alegou que o limite de idade imposto era discriminatório. Para este advogado, a legislação é clara ao estabelecer o tempo de direito à licença. A medida provisória de 2013, convertida em lei, ela unifica o período de licença maternidade nos casos de adoção. Não se retroage a aplicação de direito previdenciário. Ao analisar o processo na segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins ressaltou que a lei que deve ser aplicada é a que está em vigor. O ministro lembrou que no momento da adoção não havia legislação que garantisse o direito de licença maternidade à servidora. Portanto, não há como obrigar a concessão do benefício nem retroativa, por falta de base jurídica. Se essa criança não tivesse a idade que tinha, e quando a sentença transitou em julgado, essa criança já tinha 12 anos, ela foi adotada aos 11, se essa criança fosse de mais tenra idade, o benefício lhe teria sido deferido e a questão não teria sido judicializada como foi. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Renata Vieira. Renata, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Renata, a gestante, ela sabe e informa ao INSS quando vai ter que se afastar para cuidar da criança. A regra é a mesma para quem vai adotar? A regra é a mesma. Quem pretende adotar uma criança e fazer exercício, então, de uma licença adotante ou uma licença maternidade também, precisa da certidão de guarda, dos comprovantes de que é mãe daquela criança, de que é responsável por aquela criança. Uma vez de posse desse documento, então, ela consegue iniciar todos os procedimentos para usufruir desse direito. E a partir do momento que a criança chega para ela? A criança não precisa chegar, ela precisa ter a decisão judicial de guarda dessa criança. Renata, e como fica quando a mãe ela adota mais de uma criança, por exemplo, um casal de irmãos? A lei não prevê essa hipótese específica de licença. Em geral, ela deveria usufruir dos mesmos 120 dias para cuidar das duas crianças, porque aí o prazo é em prol da unidade familiar, não importando o número de crianças adotadas. Mas já há decisões judiciais que garantem, nesses casos, um prazo elastecido, desde que a pleiteante ou a adotante justifique que as crianças têm idades muito diferentes, por exemplo, que ela necessita de maiores adaptações em casa, buscar escola, buscar uma nova rotina para essas crianças. Então, é possível que o juiz conceda um prazo maior do que o legal nesses casos. É isso. Olha, Renato, durante a semana nós pedimos para o pessoal de casa, para você, postar a sua pergunta, a sua dúvida sobre a licença maternidade adotante na página do STJ no Facebook. Mais de 1.400 pessoas curtiram o assunto na nossa rede social. E algumas deixaram algumas perguntas que a Renata vai responder agora. Vamos conferir a primeira? Ana Paula Rodrigues quer saber quando e de quanto tempo pode ser a licença da mãe e, claro, do pai. A regra geral é a prevista na CLT, hoje em dia, que era já a norma constitucional de 88, a licença de 120 dias, seja para a mãe biológica, seja para a mãe adotante. Mas há também casos em que nós precisamos fazer distinção por conta de estatutos específicos. Um contrato específico, por exemplo, de servidor municipal, estadual ou federal, não vai se submeter às regras seletistas, e sim a regras próprias. Hoje, por exemplo, o Estatuto do Servidor Público Federal prevê um prazo de 90 dias para licença. Mas a regra geral é 120 dias. O pai, a regra geral é 5 dias de afastamento para licença paternidade. Ok, temos outra pergunta. Cissa Nogueira quer saber, mãe e pai adotantes podem tirar licença? Qual o tempo de licença? Existe exceção? Pede obrigado, agradece. No caso, você já respondeu as outras, existe exceção? Não, mãe e pai podem tirar a licença. No caso do adotante, eles podem escolher. Muitas pessoas acham que a licença é só para a mãe, mas é possível que o pai, sim, exija a licença e usufrua. Nós temos caso do pai que usufrui 120 dias, né? Como se fosse a licença da mãe biológica. As exceções, como eu havia dito, são os estatutos próprios, mas hoje o direito é garantido em todos os estatutos. O que varia são os prazos. Entendi. Agora, outra pergunta é da Ana Cristina. Adotei 2 irmãos, um de 6 anos e outro de 8 anos. Me concederam 1 mês de licença. Estou brigando na Justiça desde o ano passado por mais tempo. Sou funcionária municipal. Segundo a Junta Médica, seguiram o Estatuto do Servidor. Nesse caso, a nova lei se aplica ou ele segue o Estatuto que está desatualizado? Complicado.
Esses casos são mais difíceis quando há um estatuto, porque a tendência é se aplicar o estatuto do servidor para todo e qualquer direito do servidor. Mas a teoria mais moderna, a teoria jurídica mais moderna, nos faz entender que licença paternidade e maternidade não é um direito do servidor, é um direito da criança, é um direito de quem foi adotado. E o direito de quem foi adotado está previsto na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, pouco importando o estatuto a que o pai é submetido nas suas regras de trabalho. Então, há sim decisões judiciais concedendo os 120 dias constitucionais e da lei geral para o caso de adoção, para pai ou para mãe, pouco importando o vínculo empregatício que ele tenha. Isso é bastante interessante, porque é o olhar do direito da proteção à criança e não a proteção aí ao trabalhador. Agora, essa pergunta é interessante que eu vi lá no Facebook. Coloca aí. Jonathan Góes quer saber, e quando se trata de união homoafetiva, homem-homem, mulher-mulher, no caso, um dos dois fica com a licença maternidade? As uniões homoafetivas, depois que o STF decidiu que a unidade familiar pode ser formada, sim, por pessoas do mesmo sexo, uma série de direitos decorreu dessa decisão. Um deles é que o casal, então, se é uma unidade familiar, pode, sim, adotar uma criança, né? Pode pedir o registro da criança com o nome de 2 pais ou de 2 mães. E, nesse caso, sim, se eles tiverem um vínculo empregatício e benefícios previdenciários, eles terão direito à licença maternidade e licença paternidade. Se são 2 pessoas do mesmo sexo, vão optar qual deles usufruirá a paternidade e qual usufruirá a maternidade. Então, é possível, é uma opção dos dois, do casal homoafetivo, decidir quem, então, vai se afastar por 120 dias. A lei, mais uma vez, não prevê essa hipótese, mas diante da decisão do STF, considerando a família e, mais uma vez, o interesse da criança, não se pode negar licença, maternidade e paternidade a um casal por serem do mesmo sexo. Mas os dois tiram. Os dois tiram, só que não a mesma licença. Um vai usufruir a maternidade e um vai usufruir a licença paternidade. Tá? Então, nós temos, sim, homens, né, de casal de união homoafetiva que conseguiram judicialmente os 120 dias e o outro se afastar os 5 dias da licença paternidade. Entendi. E essa licença ela é principalmente viável, boa para a criança, né? Para a criança, porque é um direito da criança conviver com os pais. Quando nós entendermos isso, que a licença, tanto que alguns propõem, até interessante, a mudança de nomenclatura, porque às vezes o nome não condiz com o conceito de instituto. Quando você fala licença maternidade, você dá a entender que é uma licença da mãe. Então, alguns propõem, por exemplo, licença parental, né? Ou afastamento para interesse da criança, que se cria uma nova nomenclatura, porque maternidade leva a entender que a mãe, já excluímos os homens, né? E já excluímos as uniões homoafetivas de homens. Então, quando entendermos que é um direito da criança, essas discussões de prazo, de estatuto, de quem pode ou não pode até não ser nem pai nem mãe. Pode ser uma tia, um avô que tem a guarda daquela criança, que adote um neto. Os pais faleceram, um caso comum num país como o nosso. O neto é adotado por um tio, por uma avó. É possível, sim, que ela consiga a licença em prol do convívio com a criança. Então, 120 dias. 120 dias é a regra geral. Renata, muito obrigado por esclarecer todas essas dúvidas aqui dos internautas e de quem está em casa nos assistindo. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Obrigado, Renata. E veja daqui a pouco no STJ Notícias, propaganda enganosa rende R$30 mil de indenização a consumidor e proprietário de carro consegue ficar com um veículo importado de forma irregular por causa da demora da aplicação da punição. Veja daqui a pouco no próximo bloco do STJ Notícias. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook,
milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. E olha, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça obrigou uma concessionária a pagar indenização por danos morais de R$30 mil a um consumidor por propaganda enganosa. Vamos conferir o caso? A reportagem de Kátia Gomes. A propaganda da empresa Renault garantia que o airbag seria acionado sempre que houvesse risco de impacto do motorista com o volante, diante de forte e brusca desaceleração causada por colisão frontal, por exemplo. O problema é que o dono de um veículo da marca sofreu um acidente e o equipamento de segurança não foi acionado. Ele teve diversas lesões no rosto e por isso entrou na justiça alegando propaganda enganosa. Essa propaganda, ela criou no consumidor uma falsa expectativa. Essa falsa expectativa, o que ela fez? Induziu o consumidor ao erro. Qual foi o resultado dessa indução ao erro? A compra do veículo. Então, por uma propaganda que garantia uma segurança sem qualquer tipo de falha, ele adquiriu esse veículo. O juízo de primeira instância fixou a indenização no valor de R$30 mil. Mas o Tribunal de Justiça do Paraná mudou a decisão, argumentando que não havia relação entre os alegados danos sofridos pelo motorista e uma eventual falha do equipamento. A Renault argumentou que o airbag funcionou exatamente como foi projetado para funcionar. Segundo a empresa, o sistema não é ativado em qualquer situação de colisão, mas apenas quando o cinto de segurança não é o suficiente para proteger o motorista de impacto contra o volante. Então, como não haveria defeito de fabricação no item, a indenização seria incabível. O motorista recorreu ao STJ, sustentando que quando comprou o carro, foi motivado pela propaganda que garantia segurança em caso de acidente. A maioria dos ministros da terceira turma entendeu que houve falha de informação em relação ao funcionamento do item, o que justifica a indenização, pois causou frustração e danos físicos para o consumidor. De acordo com o ministro Marco Aurélio Belize, é inclusive desnecessário investigar se houve defeito de fabricação, já que é dever do fornecedor reparar os danos morais por falha de informação. Inclusive, essa ação aí, ela pode ser denunciada no Ministério Público e o Ministério Público promover uma ação civil pública pedindo uma aplicação de uma multa para todos os compradores desse veículo. E em nota, a Renault informou que não iria comentar o caso, pois ele ainda não transitou em julgado. E olha, para o reconhecimento de crime eleitoral, é necessário que a conduta criminosa tenha o objetivo de atingir ou prejudicar uma eleição. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça chegou a essa conclusão ao julgar um conflito de competência envolvendo a Justiça Eleitoral. O caso é de um homem no Rio Grande do Sul acusado de abusar sexualmente das enteadas e destruir os títulos eleitorais das jovens ao perceber que elas tentavam fugir de casa. Ele passou a responder por crime eleitoral e estupro de vulnerável, mas o juízo eleitoral considerou que os títulos destruídos não podem ser considerados relativos às eleições, e sim como documentos pessoais. Já o Ministério Público Federal afirmava que o título de eleitor é um documento relativo à eleição, o que bastaria para atrair a competência da Justiça Eleitoral. Mas para esse advogado, é difícil comprovar que o homem tinha a intenção de atrapalhar a votação das enteadas. O intuito dele era dificultar a saída delas de casa, no sentido de que em algumas situações você precisa mostrar algum documento, você precisa demonstrar quem você é para conseguir uma passagem ou alguma coisa semelhante. Nesse sentido, a queima do documento me parece que foi uma decisão aleatória e acabou por queimar um documento eleitoral. No STJ, o relator, ministro Rogério Schietti, destacou que o objetivo do padrasto foi dificultar ou impedir a identificação das vítimas, sem nenhuma vinculação com o processo eleitoral.
Os ministros da terceira sessão acompanharam o relator e declararam a competência da Justiça Federal para julgar a ação. Depois de passados 10 anos, a União tentou apreender um veículo importado irregularmente. Mas o Superior Tribunal de Justiça defendeu que o proprietário pode ficar com o carro por causa da demora da aplicação da pena. O caso aconteceu em 1993, no Rio Grande do Sul. Um homem conseguiu uma liminar para importar um carro usado. Só que em 1997, o Supremo Tribunal Federal cassou a liminar. O trânsito em julgado se deu naquele mesmo ano. O veículo então ficou sujeito à apreensão e seria aplicada a pena de perdimento. Mas o proprietário só recebeu o termo de intimação fiscal da Receita Federal em 2007, 10 anos depois do julgamento do STF. Ele conseguiu, nas instâncias inferiores, um mandado de segurança com o direito reconhecido de reaver o carro, pois já teria ocorrido a decadência da possibilidade de a administração pública aplicar a pena de perdimento. Em recurso analisado pela segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, a União defendeu que, como a ilegalidade da importação do automóvel foi reconhecida, não se poderia falar em decadência. O ministro Humberto Martins, no entanto, manteve o entendimento da primeira e da segunda instância. Para ele, o decurso do tempo é sim pressuposto jurídico de extrema relevância. O ministro destacou ainda que a Fazenda Pública manteve-se inerte por tempo demais. E o STJ Notícias fica por aqui, mas semana que vem estamos de volta. Tem alguma dúvida ou sugestão? Participe! Mande um recadinho pra gente no Facebook. E se você quiser rever esta edição, é só acessar a nossa página no YouTube, youtube.com/STJ Notícias. Eu volto na próxima semana e espero por você. Continue acompanhando o programa. Tchau, até lá!